Podemos encontrá-lo na floresta tropical, nas fronteiras da investigação médica, nos filmes, e está por todo o mundo das comunicações sem fios. Um dos maiores segredos de concepção da natureza foi finalmente revelado. Meu Deus, claro, é tão óbvio. É uma forma de aspecto estranho que você poderá nunca ter ouvido falar. Mas está a toda à sua volta, a forma recortada e repetitiva chamada fratal. Fazem parte integrante da biologia. São soluções que a seleção natural utilizou vezes sem conta. Os fratais estão presentes nos nossos pulmões, rins e vasos sanguíneos. As flores, plantas, sistemas meteorológicos, os ritmos do coração, a própria essência da vida. Mas foi necessário esperar pela chegada de um matemático excêntrico para percebermos como funcionam. Eu não trabalho com fórmulas, trabalho com imagens. E é isso que tenho feito toda a minha vida. As suas ideias vieram desafiar suposições seculares sobre as várias formas que a natureza toma. As paulas caíram e as pessoas passaram a ver formas que sempre existiram, mas que antes eram invisíveis. Tornar o invisível manifesto. Encontrar ordem no meio do caos. Que mistérios nos poderá ajudar a desvendar? Dimensão oculta. Em 1978, na Boeing Aircraft em Seattle, engenheiros desenhavam um avião experimental. Coisas exóticas com duas asas, duas caudas ou duas fuselagens, coisas estranhas. Nunca se sabe quando irá resultar. Um jovem cientista informático chamado Loren Carpenter ajudava-os a visualizarem o aspecto que os aviões teriam durante o voo. Eu obtinha os dados a partir deles e tirava fotografias de vários ângulos. Mas eu queria colocar uma montanha por trás, porque todas as imagens publicitárias da Boeing que existiam tinham montanhas em segundo plano. Mas não havia forma de conseguir fazê-las. As montanhas tinham milhões e milhões de pequenos triângulos ou polígonos, ou o que lhes quiserem chamar, e nós tivemos grandes problemas apenas com 100. E naquele tempo as nossas máquinas eram mais lentas do que aquelas que têm no seu relógio. Carpenter não queria fazer umas montanhas quaisquer. Queria criar uma paisagem através da qual os aviões pudessem voar. Mas não havia forma de o fazer com as técnicas de animação existentes na altura. Desde que o cinema deu os seus primeiros passos, os animadores tinham de desenhar cada fotograma à mão. Eram necessários milhares para fazer um desenho animado de curta duração. That's why they call me Thumper. Mas isso foi antes de Loren Carpenter ter tido conhecimento do trabalho de um matemático pouco conhecido chamado Benoit Mandelbrot. Em 1978 eu encontrei por acaso este livro numa livraria, Fratais, Forma, Acaso e Dimensão, escrito por Benoit Mandelbrot, e que abordava a geometria fratal na natureza. Então comprei o livro, levei para casa e li-o, de fio a pavio, incluindo as notas de rodapé e referências, 2 vezes. No seu livro, Mandelbrot afirmava que muitas das formas existentes na natureza podem ser descritas matematicamente através dos fratais. Uma palavra que ele inventou para definir formas que pareciam recortadas e partidas. Segundo ele, uma pessoa pode criar um fratal pegando numa forma simples e dividindo-a várias vezes. Carpenter decidiu tentar fazer isso no seu computador. 3 dias depois, eu já produzia imagens de montanhas no meu computador no trabalho. O método é extremamente simples. Começa-se com uma paisagem composta por triângulos muito simples e grandes, e a seguir dividíamos cada um deles em 4 triângulos. Depois repetíamos isso novamente, as vezes que quiséssemos. Uma repetição infindável. Aquilo a que os matemáticos chamam iteração. É uma das chaves da geometria fratal. As imagens eram impressionantes. Eram absolutamente impressionantes. Nunca ninguém tinha visto nada assim. Eu tinha acabado de abrir uma porta para um novo mundo fazendo imagens. Isto deixou a comunidade da computação gráfica muito excitada com os fratais, porque de repente surgiu uma forma fácil de fazer as coisas. As pessoas começaram a fazê-los em todo lado.
Pouco depois, Carpenter deixou a Boeing para ingressar na Lucasfilm, onde, em vez de fazer montanhas, criou um novo planeta para o filme Star Trek, A Ira de Khan. Foi a primeira sequência totalmente gerada por computador a surgir num filme de longa-metragem. Fascinating. Algo tornado possível pela nova matemática da geometria fratal. Benoit Mandelbrot, cujo trabalho havia inspirado tal inovação, era alguém que se orgulhava por se manter à margem da comunidade científica. Eu consigo ver coisas que ninguém sequer suspeita, até eu apontar para elas. Claro, claro. Mas não as tinham visto antes. Podemos vê-los nas nuvens, nas montanhas e até mesmo no interior do corpo humano. A chave para a geometria fratal e aquilo que iludiu toda a gente, até Mandelbrot ter dito, é esta a forma de olhar para as coisas. É que se olharmos à superfície, vemos complexidade e não parece existir qualquer matemática. O que Mandelbrot disse foi para não pensarmos naquilo que vemos, mas sim naquilo que foi necessário para produzir o que vemos. É necessária uma repetição interminável. E é isso que origina uma das características que define um fratal. Aquilo que os matemáticos apelidam de autossimilaridade. A ideia principal é sempre que aumentamos ou reduzimos um objeto, ele parece ser o mesmo. Se olharmos para alguma coisa a esta escala e a seguir pegarmos num pequeno pedaço dela e aumentarmos, ela fica praticamente com o mesmo aspecto. O todo do fratal parece com uma parte dele, que por sua vez se parece tal e qual com a parte mais pequena seguinte. A similaridade do padrão continua a repetir-se. Um dos exemplos mais conhecidos é a autossimilaridade de uma árvore. Se olharmos para cada um dos nódulos, os nódulos dos ramos desta árvore, aquilo que veremos é que o padrão de ramificação é muito semelhante em toda a árvore. À medida que avançamos da base até ao topo, veremos que existem ramos principais que se ramificam em ramos mais pequenos. Se considerarmos este ramo e este nódulo, e depois avançarmos para o ramo e nódulo seguinte, iremos novamente verificar que a ramificação é semelhante. Este padrão repete-se em toda a árvore, até às extremidades onde se encontram as folhas. Podemos ver autossimilaridade em tudo o que nos rodeia, desde o talo de um brócolo à superfície da Lua, até às artérias que transportam o sangue através dos nossos corpos. Mas o fascínio de Mandelbrot por estas formas de aspecto irregular colocaram-no em desacordo com séculos de tradição matemática. Em toda a ciência, em toda a matemática, a uniformidade era tudo. Aquilo que eu fiz foi expor a irregularidade à investigação. Utilizamos a matemática para construir as pirâmides, para construir o Parthenon. Utilizamos a matemática para estudar o movimento regular dos planetas e por aí fora. Habituámos-nos ao facto de certos padrões serem sensíveis à matemática, nomeadamente os arquitetónicos, os padrões de estruturas feitas pelo homem, onde existiam linhas direitas, círculos e as formas geométricas perfeitas. A premissa básica que está na base da matemática clássica é a de que tudo é extremamente regular, ou seja, pode reduzir-se tudo a linhas retas. Círculos, triângulos, superfícies planas, pirâmides, tetraedros, icosaedros, dodecaedros, extremidades lisas. A matemática clássica está muito bem adaptada ao estudo do mundo que nós criamos, às coisas que construímos utilizando a matemática clássica. Os padrões na natureza, as coisas que já existiam antes de termos aparecido no planeta, as árvores, plantas, nuvens, sistemas climáticos, estavam todos excluídos da matemática. Até à década de 1970, quando Benoit Mandelbrot apresentou a sua nova geometria. Mandelbrot chegou e disse: pessoal, tudo o que precisam de fazer é olhar para estes padrões da natureza da forma correta e aí já podem aplicar a matemática. Existe uma ordem por detrás do caos aparente. Podem escrever fórmulas que descrevem as nuvens, as flores e as plantas. Trata-se apenas de tipos de fórmulas diferentes que nos dão um tipo de geometria diferente.
A grande questão está em saber por que motivo foi preciso esperar pelos anos 70 para que alguém escrevesse um livro chamado A Geometria Fratal da Natureza. Se eles estão a toda a nossa volta, por que não os víamos antes? A resposta parece ser, bem, as pessoas já os viam. Reconheciam claramente esta característica repetitiva na natureza. Pessoas como o grande artista japonês do século XIX, Katsushika Hokusai. Se olharmos com atenção, veremos a sombra de uma nuvem sobre o Monte Fuji. A nuvem é formada por linhas onduladas, umas em cima das outras. A grande onda de Hokusai tem no seu cimo ondas mais pequenas. Depois do meu livro ter mencionado que a onda Kanagawa era um fractal, recebi inúmeros contactos de pessoas que diziam perceber finalmente Hokusai. Hokusai desenhava fractais. Todos pensam que os matemáticos são muito diferentes dos artistas. Eu aprendi que a arte está na realidade muito próxima da matemática e que apenas usam uma linguagem diferente. Por isso, para Mandelbrot, não se trata de equações. Tem que ver com a forma como nós explicamos este fenómeno visual. O fascínio de Mandelbrot pelo lado visual da matemática começou quando era estudante. Foi apenas em janeiro de 1944 que subitamente me apaixonei pela matemática. Mas não pela matemática em geral, antes pela geometria na sua forma mais concreta e sensual. Aquela parte da geometria em que o olhar e a matemática se encontram. O professor estava a ensinar a álgebra e eu comecei a imaginar imagens geométricas que encaixavam naquela álgebra. E assim que vi aquelas imagens, a resposta tornou-se óbvia. Tinha descoberto algo que desconhecia por completo e sabia como transformar na minha mente e de forma instantânea as fórmulas em imagens. Enquanto jovem, Mandelbrot desenvolveu um forte sentimento de autossuficiência, influenciado em grande parte pela sua experiência enquanto judeu que vivia sob a ocupação nazi em França. Durante 4 anos, ele conseguiu escapar à constante ameaça de prisão e consequente deportação. De certa forma, nada nos caleja mais do que sobreviver a uma guerra. Mesmo que não sejamos soldados, basta sermos civis perseguidos. Eu sabia como agir e não confiava muito nas pessoas. Depois da guerra, Mandelbrot tirou o doutoramento. Tentou dar aulas numa universidade francesa, mas não conseguiu adaptar-se. Diziam que eu era muito dotado, mas que era desorientado e que fazia as coisas de forma errada. Sentiam como um autêntico peixe fora d'água. Então abandonei o emprego em França e arrisquei ir para a IBM. Corria o ano de 1958. A gigante norte-americana encontrava-se a desenvolver uma tecnologia que iria em breve revolucionar o nosso modo de vida. O computador. A IBM procurava pensadores criativos, inconformistas e até rebeldes. Pessoas como Benoit Mandelbrot. Na verdade, eles vasculharam o mercado em busca de excêntricos. Nunca tivemos a mínima sensação de pertencermos ao sistema vigente. Os colegas de Mandelbrot contaram ao jovem matemático acerca de um problema de grande preocupação para a empresa. Os engenheiros da IBM estavam a transmitir dados informáticos através de linhas telefónicas, mas, por vezes, a informação não chegava ao seu destino. Eles aperceberam-se de que, de tempos a tempos, as linhas tornavam-se extremamente ruidosas. Ocorriam inúmeros erros. Era, sem dúvida, uma situação extremamente complicada. Mandelbrot representou o ruído graficamente, e aquilo que viu surpreendeu. Qualquer que fosse a escala de tempo, o gráfico parecia o mesmo. Um dia, uma hora, um segundo. Não importava. Todos pareciam iguais. Acabámos por descobrir que eram autossimilares. Mandelbrot ficou maravilhado. O estranho padrão fazia-o recordar algo que o tinha deixado intrigado quando era mais novo. Um mistério matemático que tinha quase 100 anos. O mistério dos monstros. A história teve início no final do século XIX.
Os matemáticos tinham escrito uma descrição formal daquilo que uma curva deveria ser. Mas nessa descrição havia outras coisas que satisfaziam a definição formal de uma curva, mas que eram tão estranhas que nunca as poderíamos desenhar, nem sequer pensar em desenhá-las. Eram vistas como monstros ou coisas do outro mundo. Não são linhas. Não têm nada a ver com linhas. Não são círculos. São verdadeiramente estranhas. O matemático alemão Georg Cantor criou o primeiro destes monstros em 1883. Ele pegou numa linha reta e disse: vou partir esta linha em 3 partes, apagar a parte do meio para ficar com 2 linhas em cada um dos lados. A seguir vou pegar nessas 2 linhas, tirar o terço do meio e repetir. E fez isto inúmeras vezes. A maioria das pessoas pensaria, bem, se continuarmos a fazer isto infinitamente, vou acabar por ficar sem nada. Mas não é esse o caso. Resta-nos não 1, não 2, mas uma infinidade de pontos. À medida que ampliamos o conjunto de Cantor, o padrão mantém-se o mesmo, tal como os padrões de ruído que Mandelbrot tinha visto na IBM. Houve uma outra forma estranha, avançada pelo matemático sueco Helge von Koch. Koch propôs que começássemos com um triângulo equilátero, uma das figuras euclidianas clássicas, e em cada um dos lados tira-se um pedaço e substitui-se por 2 que não são mais compridos do que o original. E substitui cada um desses pedaços por 2 que não são maiores do que o pedaço original. vezes sem conta. Ficamos com a mesma forma, mas agora cada linha tem um pequeno alto triangular. Quebro-o uma vez e outra vez, e de cada vez que o faço a linha torna-se mais longa. Em cada iteração, em cada ciclo, adiciona-se mais um pequeno triângulo. Imagine iterar este processo de adicionar pequenos pedaços infinitamente. O resultado é uma coisa infinitamente longa. A curva de Koch era um paradoxo. À primeira vista, a curva parece ser perfeitamente finita, mas matematicamente é infinita, o que significa que não pode ser medida. Na altura deram-lhe o nome de curva patológica porque não fazia sentido de acordo com a maneira que as pessoas pensavam acerca das medições da geometria euclidiana e por aí fora. Mas a curva de Koch revelou-se crucial para solucionar um problema incomodativo: a medição da extensão de uma linha costeira. Na década de 1940, o cientista britânico Lewis Richardson reparou que pode haver uma grande discrepância entre diferentes medições de uma linha costeira. Depende da escala de medição que se usa e da paciência que se tem. Se medirmos a linha costeira da Grã-Bretanha com uma régua de 1 km, iremos precisar de X réguas, o que nos dá X km. Se a medirmos com uma régua de 1 cm, iremos ver que é mais longa. E de cada vez que usarmos uma régua mais pequena, obtemos um número maior, porque dessa forma podemos medir espaços mais pequenos. Mandelbrot viu que os espaços cada vez mais pequenos na curva de Koch eram precisamente aquilo que ele precisava para modelar linhas costeiras. Ele escreveu um artigo famoso na Science Magazine. Qual o comprimento da linha costeira da Grã-Bretanha? Uma linha costeira, em termos geométricos, disse Mandelbrot, é um fratal. E apesar dele saber que não podia medir o seu comprimento, desconfiava que podia medir outra coisa: a sua rugosidade. Para o fazer, era necessário repensar um dos conceitos fundamentais da matemática: a dimensão. A geometria normal é pensada da seguinte forma: uma dimensão é a linha reta, 2 dimensões é a caixa que define a área de superfície. E 3 dimensões é um cubo. Mas será que algo poderia ter uma dimensão algures entre 2 e 3? Mandelbrot afirmava que sim: os fratais. E quanto mais irregulares forem, maior é a dimensão fratal. Existem todos estes termos técnicos como dimensão fratal e autossimilaridade, mas no fundo não passam de coisas básicas da própria matemática. Aquilo que a geometria fratal faz é dar-nos uma forma extremamente precisa de olharmos para o mundo em que vivemos, em particular, um mundo vivo. As novas ideias de Mandelbrot tornaram-se possíveis graças à adoção entusiástica da nova tecnologia. Os computadores ajudaram Mandelbrot a fazer iterações, os ciclos infinitamente repetitivos de cálculos exigidos pelos monstros matemáticos. O computador era absolutamente essencial. De outra forma, teria sido necessário um enorme esforço. Mandelbrot decidiu focar-se noutro monstro. Um problema introduzido no decorrer da Primeira Guerra Mundial
por um jovem matemático francês chamado Gaston Julia. Gaston Julia queria ver o que acontece quando pegamos numa equação simples e a iteramos através de um ciclo de retroalimentação. Isto significa que pegamos num número, inserimos-lo na fórmula e ela devolve-nos um outro número. Colocamos esse número no início, inserimos-lo na mesma fórmula e voltamos a receber outro número e continuamos a iterá-la repetidamente. E a questão estava em saber o que acontece quando a iteramos muitas vezes. A série de números que se obtém tem o nome de conjunto de Julia. Mas se tivéssemos de escrevê-la à mão, nunca poderíamos saber qual o aspecto do conjunto completo. Houve tentativas de desenhá-lo fazendo uma data de cálculos à mão e colocando um ponto num papel para gráficos. Teríamos de iterá-la centenas, milhares, milhões de vezes. O desenvolvimento desse novo tipo de matemática teve de esperar até os computadores rápidos terem sido inventados. Na IBM, Mandelbrot fez algo que Julia nunca pôde fazer: usar um computador para executar as equações milhões de vezes. A seguir, transformou os números dos conjuntos de Julia em pontos num gráfico. O meu primeiro passo foi desenhar simplesmente um grande número de conjuntos de Julia. Não apenas uma imagem, mas centenas de imagens. Essas imagens levaram Mandelbrot a uma descoberta. Em 1980, criou uma equação. Uma equação que combinava todos os conjuntos de Julia numa única imagem. Quando Mandelbrot iterou a sua equação, obteve o seu próprio conjunto de números. Ao representá-lo graficamente num computador, surgiu uma espécie de mapa de todos os conjuntos de Julia, que ficou rapidamente famoso como o símbolo da geometria fratal, o conjunto de Mandelbrot. Intersetam determinadas áreas e têm uma espécie de Pequenos quês enrolados e embutidos, Com forma de escravelho negro, a rastejar pelo chão, cavalos marinhos, dragões. qualquer coisa parecida com o meu cabelo. Com esta imagem misteriosa, Mandelbrot desafiava ideias há muito existentes sobre os limites da matemática. As palas caíram e as pessoas passaram a ver formas que sempre existiram, mas que antes eram invisíveis. O conjunto de Mandelbrot foi um grande exemplo daquilo que se podia fazer com a geometria fratal. Tal como o exemplo típico da geometria clássica é o círculo. Quando aumentamos, vemos-lo surgir novamente. Vemos autossimilaridade. Ampliamos, ampliamos, ampliamos e subitamente parece que estamos exatamente no mesmo sítio de antes, mas não estamos. O que acontece é que a este nível existe o mesmo tipo de estrutura que no nível inicial. É uma similaridade que se percebe intuitivamente. As imagens fascinantes de Mandelbrot lançaram uma nova moda no mundo da cultura popular. Subitamente isto espalhou-se como um fogo em palha seca. Todos queriam tê-lo. Pensei, isto é algo de muito importante. Trata-se de um evento cultural de grandes proporções. No final dos anos 70, Jane Barnes tinha acabado de lançar um negócio desenhando roupa para homens. Quando comecei o meu negócio em 1976, produzia tecidos à moda antiga, com um papel de quadriculado, e tecendo-os num pequeno tiar. Mas a seguir, descobriu os fratais e percebeu que as regras simples que os construíam podiam ser usados para criar desenhos complexos para as roupas. Pensei, isto é incrível. Ao descobrir aquele conceito simples, disse, posso fazer desenhos com aquilo. Mas nos anos 80 eu não sabia como desenhar um fratal, porque não existia software. Então Barnes conseguiu a ajuda de duas pessoas que sabiam bastante sobre matemática e computadores: Bill Jones e Dana Cartwright. Foi o Dana e o Bill que programaram o meu software. Disseram que o meu trabalho era muito matemático e eu respondi, sim. Era a minha pior disciplina na escola. Tivemos um físico, um matemático e uma estilista. Tínhamos imensas coisas a aprender uns com os outros. Eu não sabia o que era uma urdidura ou uma trama. E o jeito da Jane para os números era um pouco limitado, para dizer as coisas de forma educada.
Havia uma forma de podermos comunicar. Íamos conseguir nos entender de alguma forma. E, de facto, aconteceu tudo muito rapidamente. No entanto, a imprensa de moda achava que a Jane tinha um parafuso a menos. Começaram a chamar-me a maluca da moda. Mas não me importei. Por mim estava tudo bem, porque estava a aprender imenso. Foi divertido e muito inspirador. Consegui produzir coisas que não seriam possíveis à mão. Por vezes penso sobre as coisas na minha cabeça e digo, sabes que mais? Acabei de ver a luz a passar por aquela persiana e ver só os efeitos de Moiré que são projetados no chão. Será que posso desenhar aquilo? Nem pensar. Mas posso descrevê-lo ao meu matemático que me envia o gerador, já com tudo feito para eu experimentar. E sento-me ao computador a ver o que dali sai. Passo a ter parâmetros que posso controlar. Ponho-me a brincar e, por vezes, digo, uau, não estava nada à espera disto. De todo. Mas gosto muito. Os mesmos tipos de princípios de geometria fratal transformaram por completo a magia dos efeitos especiais. Este é um momento-chave do terceiro episódio da Guerra das Estrelas, onde os nossos dois heróis foram parar à extremidade deste braço mecânico gigante e a lava cai sobre o braço. Aqui o meu ponto de partida é pegar no modelo tridimensional e, essencialmente, disparar lava para o ar. Isto parece um pouco aborrecido. Está a executar um movimento correto, mas o movimento não tem qualquer tipo de interesse visual. Vamos ver o que acontece quando adicionamos o turbilhão fratal. Construímos este fratal pegando no mesmo padrão, reduzindo-o e repetindo-o. Pegamos no resultado, reduzimos-lo novamente e voltamos a aplicá-lo. Reduzimos outra vez e voltamos a aplicá-lo. E a partir daqui é apenas uma questão de produzir e aplicar cada vez mais camadas. Utilizei aqui a mesma técnica para criar estes jatos de lava adicionais. Volto a fazê-lo aqui para conseguir mais algumas brasas vermelhas e quentes. Depois pegamos em todas estas camadas, juntamos-las e obtemos a sequência final. Temos a lava em primeiro plano e a lava extra em segundo plano. Brasas, fagulhas, vapor, fumo. Os estilistas e artistas de todo o mundo adotaram o potencial visual dos fratais. Mas quando o conjunto Mandelbrot foi publicado pela primeira vez, os matemáticos, na sua maioria, reagiram com desdém. Na Mathematical Intelligencer, uma revista onde os matemáticos profissionais trocam impressões, foram imensos os artigos onde se dizia que ele não era um matemático, era um mau matemático, que aquilo não era matemática, que a geometria fratal era inútil. O olho tinha sido banido da ciência. O olho tinha sido excomungado. Os seus colegas, em particular os realmente bons matemáticos que ele respeitava, viraram-se contra ele. Porque uma pessoa habitua-se ao mundo que criamos e no qual vivemos. E os matemáticos ficaram muito acostumados a este mundo de curvas suaves com as quais podiam fazer coisas. Estavam agarrados ao velho paradigma, enquanto Mandelbrot e mais algumas pessoas estavam a criar um novo paradigma. Ele costumava telefonar-me a altas horas da noite porque estava incomodado e nós falávamos sobre o assunto. Mandelbrot dizia, isto é um ramo da geometria, tal como Euclides. E isso deixava-os ofendidos. Eles diziam, não, isto é um artefacto produzido pela sua estúpida máquina de computação. Conheço muito bem aquela frase que diz que os fractais são muito bonitos, mas inúteis. É uma frase que soa bem, mas é completamente ridícula. Mandelbrot respondeu aos seus críticos com o seu novo livro, A Geometria Fratal da Natureza. Estava repleto de exemplos de como as suas ideias podiam ser úteis à ciência. Mandelbrot argumentou que, com os fratais, ele podia medir com precisão formas naturais e efetuar cálculos que podiam ser aplicados a todos os tipos de formações, desde os padrões de drenagem dos rios ao movimento das nuvens.
Ou seja, este domínio dos sistemas vivos e de crescimento que eu, juntamente com outros matemáticos, sempre julgámos estar fora do alcance da matemática, e certamente da geometria, encontrava subitamente no centro das atenções. Foi o livro de Mandelbrot que nos convenceu que aquilo não era apenas desenhos artísticos. Eram os primeiros passos de uma nova ciência. Era uma forma completamente nova de olhar para o mundo em que vivemos e que nos permitiu não só olhar para ele, não só medi-lo, mas fazer matemática e, consequentemente, compreendê-lo de forma mais vincada do que antes. Como alguém que trabalha com fractais há 20 anos, não lhe vou dizer que os fractais são fixes. Vou dizer-lhe que os fractais são úteis. E é isso que para mim é importante. Na década de 1990, um radioastrónomo de Boston chamado Nathan Cohen utilizou a matemática fratal para fazer uma descoberta tecnológica em comunicação eletrónica. Cohen tinha um hobby. Era um operador de rádio amador. Mas o seu senhorio tinha uma regra que proibia antenas no edifício. Eu estava numa conferência de astronomia na Hungria e o Dr. Mandelbrot estava a dar uma palestra sobre as estruturas de larga escala do universo e explicava como o uso dos fratais podia ajudar a perceber esse tipo de estruturas, o que deixou o grupo de astrónomos realmente impressionado. Ele mostrou vários fratais diferentes e eu olhei para eles mentalmente e disse: não seria engraçado se conseguisse construir uma antena com essa forma? Quem sabe o que ela poderia fazer? Um dos primeiros desenhos que ele tentou foi inspirado num dos monstros do século XIX, o floco de neve de Helga von Koch. Voltei a pensar na palestra e disse: tenho aqui um pedaço de arame, o que acontecerá se eu dobrar? Depois de ter dobrado o arame, enganchei-o ao cabo do meu radioamador e fiquei bastante surpreendido por ver que à primeira vez funcionou logo, funcionou muito bem. E descobri, para minha grande surpresa, que podia tornar a antena muito mais pequena utilizando o desenho fratal. Foi uma forma francamente interessante de fugir ao castigo do senhorio. As experiências de Cohen conduziram-no rapidamente a uma outra descoberta. O uso de um fratal não só permitia que as antenas fossem mais pequenas, como lhes permitia receber um leque muito mais vasto de frequências. Ao usar os fratais nas minhas experiências, consegui construir uma antena de banda larga. E depois pus-me a pensar e disse: isto funciona assim porquê? O que é que existe na natureza que requer um fratal para chegar a este resultado? O resultado desse trabalho foi um teorema matemático que mostrava que para uma pessoa pôr uma coisa a funcionar como uma antena com uma vasta gama de frequências, é necessário haver autossimilaridade. É necessário existir um fratal na sua forma para funcionar. E tratava-se de uma solução exata. Não era do tipo: aqui tem uma forma de fazer isto e há muitas outras formas de o fazer. Conseguimos demonstrar matematicamente que aquela era a única técnica que podíamos usar para conseguir o resultado pretendido. Cohen fez a sua descoberta numa altura em que as empresas de telemóveis enfrentavam um problema. Estavam a oferecer novas tecnologias aos seus clientes, como Bluetooth, Walkie-Talkie e Wi-Fi, mas cada uma delas funcionava numa frequência separada. É necessário poder usar todas as diferentes frequências e poder ter acesso a elas sem recorrer a 10 antenas ao mesmo tempo. A alternativa era ter um telemóvel com aspecto de porco-espinho, mas a maior parte das pessoas não quer andar por aí com porco-espinho. Hoje, as antenas fratais são usadas em dezenas de milhões de telemóveis e outros aparelhos de comunicação sem fios por todo o mundo. Teremos de usar os fratais nos próximos 10, 15 ou 20 anos, por ser a única forma de ter preços baixos e tamanho reduzido para satisfazer todas as necessidades de comunicação que temos hoje. Assim que percebemos que um engenheiro astuto pode usar os fractais em muitos contextos, convém perceber por que razão a natureza, que é muito mais astuta, os utiliza à sua maneira. Fazem parte integrante da biologia. São soluções que a seleção natural utilizou vezes sem conta. Temos um exemplo claro: os batimentos do coração. Algo que o cardiologista de Boston, Harry Goldberger, tem vindo a estudar durante toda a sua vida profissional. A noção do corpo humano enquanto máquina remonta à tradição de Newton e do universo mecânico. De certa forma, somos máquinas, mecanismos, e o batimento cardíaco é o nosso relógio. Conta-se que Galileu utilizou a sua pulsação para cronometrar a oscilação, um movimento pendular. Tudo isso encaixa na ideia de que uma batida cardíaca é como um metrónomo.
Mas quando Goldberger e os seus colegas analisaram os dados recebidos a partir de milhares de pessoas, descobriram que a velha teoria estava errada. É aqui que eu mostro a série temporal do batimento cardíaco de uma pessoa saudável. E como se pode ver, o ritmo cardíaco não é constante ao longo do tempo. Varia e varia bastante. Por exemplo, neste caso varia entre os 60 e os 120 batimentos por minuto. Os padrões tinham traços familiares para Goldberger, que por acaso tinha lido o livro de Benoit Mandelbrot. Depois de termos construído os intervalos entre os batimentos cardíacos, aquilo que vimos assemelhava-se bastante ao contorno montanhoso e irregular que vinha no livro de Mandelbrot. E ao ampliá-los, ao expandi-los, víamos que havia mais irregularidades escondidas. Veio a constatar-se que um batimento cardíaco saudável tinha esta arquitetura fractal. As pessoas diziam que isto não era cardiologia. Pediam para fazer cardiologia se queria ser financiado. Mas acontece que é cardiologia. Goldberger descobriu que um ritmo cardíaco saudável tem um padrão fratal distinto. Uma assinatura que um dia poderá ajudar os cardiologistas a detectar problemas de coração com maior antecedência. Olhem, por favor, para o ecrã. Ok, Cooper, vamos calibrar. Na Universidade de Oregon, Richard Taylor encontrou uma forma de utilizar fratais para revelar os segredos de outra parte do nosso corpo, o olho. O que queríamos era descobrir aquilo que o olho faz que lhe permite absorver tanta informação visual. Foi isso que nos trouxe até às trajetórias do olho. Debaixo do monitor encontra-se uma pequena câmara de infravermelhos que irá analisar aquilo que o olho está a ver e registar esses dados. O resultado obtido é uma trajetória do local para onde o olho esteve a olhar. O computador irá produzir um gráfico que irá mostrar todas estas pequenas estruturas. E é este padrão que nós ampliamos, que nós dizemos ao computador para aumentar, que nos irá mostrar a dimensão fratal. Os testes mostram que o olho nem sempre olha para as coisas de forma ordenada ou fluente. Se conseguirmos aprender mais sobre o modo como o olho recolhe a informação, poderemos fazer um melhor trabalho em desenhar as coisas que precisamos realmente de ver. Um semáforo, por exemplo. Ao olharmos para um semáforo, temos o trânsito, temos os peões, e o nosso olho está a tentar olhar para todo lado, procurando aceder a toda esta informação. As pessoas constroem os cockpits de aviões com filas de mostradores e coisas do género. Se o nosso olho estiver a analisar tudo isso baseado numa geometria fratal, talvez essa não seja a melhor forma de as fazer. Talvez não seja aconselhável colocar estas coisas em linhas. Estamos a tentar perceber a forma natural com que o olho absorve a informação. Irá ser semelhante a muitos destes processos subconscientes, como o movimento corporal. Quando nos balançamos, o que estamos nós a fazer realmente? Será que se trata de algo subconsciente que nos faz oscilar mais ou menos? Será que tudo está associado entre si, formando um padrão fratal? Tem-se vindo a descobrir cada vez mais processos fisiológicos com padrões fratais. Nem todos os cientistas estão convencidos de que o potencial da geometria fratal pode proporcionar novos conhecimentos. Os céticos argumentam que pouco fez para impulsionar a matemática teórica. Mas em Toronto, o biofísico Peter Burns e os seus colegas veem os fratais como uma ferramenta prática. Uma forma de desenvolver modelos matemáticos que poderão ajudar a diagnosticar o cancro mais cedo. A detecção de tumores muito pequenos é um dos grandes desafios na imagiologia médica. Burns sabia que há um sinal precoce de cancro particularmente difícil de identificar. Uma rede de pequenos vasos sanguíneos que se forma com o tumor. As técnicas de imagiologia convencionais, como os ultrassons, não são suficientemente poderosas para as mostrar. Precisamos de conseguir ver estruturas que têm um comprimento milhões de vezes inferior a 1 metro. No que diz respeito a um paciente vivo, não possuímos os instrumentos que nos permitem ver estes vasos sanguíneos minúsculos. Mas os ultrassons oferecem-nos uma boa imagem da circulação sanguínea em geral. Será que existe alguma forma, questionou-se Burns, de as imagens do movimento do sangue nos poderem revelar a estrutura oculta dos vasos sanguíneos? Para descobrir, Burns e os seus colegas utilizaram a geometria fratal para construir um modelo matemático.
Se tivermos uma forma matemática de analisar uma estrutura, podemos criar um modelo. E o que os fractais fazem é dar-nos algumas regras simples a partir das quais podemos criar modelos. Ao alterarmos alguns dos parâmetros do modelo, podemos alterar o aspecto da estrutura. O modelo mostrou a circulação sanguínea num rim. Primeiro através de vasos sanguíneos normais e depois através de vasos que alimentam um tumor canceroso. Burns descobriu que os dois tipos de redes tinham dimensões fratais muito diferentes. Em vez de se bifurcarem harmoniosamente como um bonito olmeiro, a vasculatura do tumor é caótica, emaranhada e desorganizada, parecendo-se mais com um arbusto de azevinho. E a circulação sanguínea através desses vasos emaranhados parecia ser muito diferente daquela que ocorre numa rede normal. Uma diferença que os médicos um dia poderão ser capazes de detectar com ultrassons. Sempre julgámos que tínhamos de tornar as imagens médicas cada vez mais nítidas e precisas, com resoluções cada vez mais microscópicas, para descobrir informação acerca da estrutura que ali se encontra. O empolgante em tudo isto é o facto de nos fornecer informação microscópica sem termos de olhar através de um microscópio. Pensamos que esta utilização dos fractais poderá ser-nos útil para distinguirmos lesões benignas de lesões malignas de uma forma que até hoje não era possível. Poderá levar anos até que os fratais possam ajudar os médicos a preverem o cancro. Mas já estão a oferecer pistas para um dos mistérios mais interessantes da biologia. O porquê de os animais grandes usarem energia de forma mais eficiente do que os pequenos. É uma questão que fascina os biólogos James Brown e Brian Enquist e o físico Geoffrey West. Existe uma extraordinária economia de escala, à medida que se aumenta de tamanho. Um elefante, por exemplo, é 200 mil vezes mais pesado do que um rato, mas consome apenas cerca de 10 mil vezes mais energia na forma de calorias do que aquela que consome. Quanto maior formos, menos energia por grama de tecido precisamos para nos mantermos vivos. É um facto incrível. E ainda mais incrível é o facto de esta relação entre a massa e o consumo de energia de todos os seres vivos ser controlada por uma fórmula matemática. Tanto quanto sabemos, esta lei é universal, ou quase universal, em todos os seres vivos. Está presente desde a mais pequena bactéria até às baleias e às sequoias. Mas, apesar desta lei ter sido descoberta na década de 1930, ainda ninguém tinha conseguido explicá-la. Lembrámos-nos que poderia estar relacionada com a maneira como os recursos são distribuídos no interior dos corpos dos organismos à medida que variam de tamanho. Demos este grande salto e afirmamos que toda a vida é, de certa forma, sustentada por estas redes que transportam oxigênio, recursos, metabolitos que alimentam as células, sistemas circulatórios, sistemas respiratórios, sistemas renais e sistemas neurais. Era óbvio que os fractais estavam mesmo à nossa frente. Se todas estas redes biológicas são fratais, isso significa que obedecem a algumas regras matemáticas simples que poderão levar-nos a perceber melhor como funcionam. Se pararmos um pouco para pensar nisto, perceberíamos que era incrivelmente mais ineficiente ter um conjunto de projetos para cada estágio de aumento de tamanho. Mas se tivermos um código fractal, um código que indica quando algo se deve ramificar à medida que se torna cada vez maior, então um código genético simples poderá produzir algo semelhante a um organismo complicado. A evolução pela seleção natural encontrou um modelo que parece proporcionar os melhores resultados. Em 1997, West, Brown e Enquist anunciaram a sua controversa teoria que afirmava que os fratais encerravam em si a chave para a misteriosa relação entre a massa e o consumo de energia dos animais. Agora estão a efetuar um teste ousado com a sua teoria. Uma experiência que poderá ajudar a determinar se a estrutura fratal de uma única árvore pode prever a forma como uma floresta tropical inteira funciona. Enquist viajou até à Costa Rica, à província de Guanacaste, na região noroeste do país.
o governo colocou de lado mais de 120 mil hectares de terrenos em Guancanaste como área de conservação. Esta floresta tropical, tal como outras por todo o mundo, desempenha um papel vital na regulação do clima da Terra, removendo dióxido de carbono da atmosfera. Se olharmos para a floresta, veremos que ela respira. E se soubermos qual a quantidade total de dióxido de carbono absorvido por estas árvores desta floresta, poderemos perceber melhor como é que esta floresta regula o total de dióxido de carbono existente na nossa atmosfera. Com os níveis de dióxido de carbono a aumentarem por todo o mundo, qual a quantidade de CO2 que uma floresta tropical como esta conseguirá absorver? E qual a importância do papel que desempenha ao proteger-nos do aquecimento global? Enquist e uma equipa de cientistas norte-americanos está em crer que a geometria fratal poderá ajudar a responder a estas questões. Vão começar por fazer a última coisa que esperaríamos ver um cientista fazer: cortar uma árvore de balsa. De qualquer das formas, está a morrer e eles têm permissão das autoridades. So Christine, as soon as you know the height of that tree, we can actually figure out the approximate angle that we need to take it down on. A colocação de uma corda de guia num ramo alto irá ajudar a árvore a cair no sítio que eles querem. Very good, very nice. José, perfecto! A seguir, Enquist e os seus colegas medem a largura e o comprimento dos ramos para quantificarem a estrutura fratal. 10.06. No, it's 8. 6.3. 8. 7 on the nose. Também medem a quantidade de carbono que cada folha contém, o que lhes deverá permitir calcular aquilo que toda a árvore consegue absorver. Se soubermos o total de dióxido de carbono que uma folha é capaz de receber, é possível que consigamos descobrir a quantidade de CO2 que toda a árvore absorve, recorrendo à ramificação fratal. O próximo passo é passar de uma árvore para a floresta inteira. All right, this is good. 13.2, 3.3 R. We're going to census this forest. Vamos fazer um censo desta floresta. Vamos medir o diâmetro da base das árvores, desde as maiores até às mais pequenas. E dessa forma, poderemos avaliar a distribuição dos tamanhos no interior da floresta. It's 61.8 centimeters. Embora a floresta pareça aleatória e caótica, a equipa acredita que ela possui uma estrutura. Uma estrutura quase idêntica à estrutura fratal da árvore que acabaram de cortar. O mais incrível é que a distribuição dos tamanhos das árvores individuais na floresta parece coincidir exatamente com a distribuição dos ramos individuais de cada uma delas. Se estiverem corretos, o estudo de uma só árvore irá tornar mais fácil prever a quantidade de dióxido de carbono que uma floresta inteira pode absorver. Quando tiverem acabado, irão levar as suas medições para o acampamento base, onde irão ver se as suas ideias se mantêm. Este é o diagrama da árvore, certo? Exato. E o mais interessante é que, se olharmos para esta árvore, iremos ver o mesmo padrão ao longo dos ramos que vemos entre os troncos na floresta. Tal como tinham previsto, o número relativo de árvores grandes e pequenas é muito semelhante com o número relativo de ramos grandes e pequenos. É na verdade fenomenal, são quase paralelas. A inclinação da linha da árvore parece ser a mesma da floresta. Então parece que valeu a pena cortar a árvore. Não há dúvida de que valeu a pena. Até aqui, as medições obtidas no terreno parecem ir ao encontro da teoria de que uma só árvore pode ajudar os cientistas a avaliar
o quanto a floresta tropical está a ajudar a abrandar o aquecimento global. Ao analisarmos os padrões fratais aqui na floresta, podemos fazer algo que não podíamos fazer antes, que é criar uma base matemática para prever de que forma a floresta, como um todo, absorve dióxido de carbono. E isso será muito importante para nos ajudar a perceber o que poderá acontecer com as alterações climáticas globais. Durante gerações, os cientistas acreditaram que o estado selvagem da natureza não podia ser definido pela matemática. Mas a geometria fratal está a conduzir-nos a uma nova percepção das coisas, revelando uma ordem elementar governada por regras matemáticas simples. Aquilo que durante as minhas caminhadas pelas florestas eu pensava ser uma data de árvores de diferentes tamanhos, árvores grandes aqui, pequenas ali, que pareciam estar dispostas de forma arbitrária e caótica, tem afinal uma estrutura extraordinária. Uma estrutura que pode ser mapeada e medida utilizando geometria fratal. O mais incrível é que podemos traduzir aquilo que vemos no mundo natural para a linguagem da matemática. E não consigo imaginar algo mais belo do que isso. A matemática é a nossa única estratégia para perceber a complexidade da natureza. Agora, a geometria fractal deu-nos um vocabulário muito mais vasto. E com esse vocabulário mais vasto, podemos ler uma maior porção do livro da natureza. On NOVA's Hidden Dimension website, explore the Mandelbrot set, see a gallery of fractal images, and much more. Find it on pbs.org.